Lição número 114. Para revisão pela manhã e à noite. 97. Eu sou Espírito. Eu sou o Filho de Deus. Nenhum corpo pode conter meu espírito, nem me impor uma limitação que Deus não criou. 98. Vou aceitar a minha parte no plano de Deus para a salvação. O que pode ser a minha função se não aceitar o Verbo de Deus que me criou quanto ao que eu sou e serei para sempre? Para a hora, eu sou Espírito. Para a meia hora, vou aceitar a minha parte no plano de Deus para a salvação. A revisão de hoje declara a verdade, declara o que você é, espírito. Espírito é algo abstrato, é algo que não tem forma. Espírito não é um fantasma, não é uma luz, não é uma imagem, não tem uma linha que demarque o que é espírito. É difícil mesmo de tentar explicar, sabe, o que é espírito através das formas, de palavras, de símbolos, porque espírito é algo abstrato, ele não vai se encaixar em formas, nem mesmo na linguagem, nem mesmo em formas de falar, onde a gente tenta descrever algo que é abstrato. Espírito é realmente uma experiência, é algo que não pode ser contido por nada, que não pode ser limitado por nada, não pode ser bloqueado. É algo que é intocável, é imutável, é eterno, é a própria vida, é a grandeza, é a totalidade, é a existência. Então, se você buscar entender essa lição hoje, não vai rolar. Você precisa ser a experiência, você precisa ver que é assim. E isso é natural, porque é o que você é. Deus é espírito e você, como filho de Deus, é espírito como ele, igual a ele, tem a mesma natureza que ele. Você pode agora não compreender o que eu estou dizendo, o que a lição de hoje está trazendo, mas não se preocupe, já é assim, já é assim. Essa é a verdade, então apenas confie que é assim. Eu vejo aqui nessa lição a importância de usar a fé, de confiar no que Jesus fala. Até porque sem fé ninguém verá a Deus. Sem fé ninguém conhecerá a Deus. Sem fé você não vai reconhecer o que você é. Então confie que é assim e você verá, saberá que é assim. E tem uma tendência de muita gente, eu vejo muita gente mesmo, achar que esse corpo aqui, ele é um espírito, ou pelo menos que tem um espírito, que este corpo contém um espírito dentro dele. Tanto que quando o corpo morre, dizem que o espírito saiu do corpo e voltou para Deus. Ou então que o espírito às vezes não fez aquela passagem, sabe? E então ele anda aí pelo mundo assombrando, buscando alguma coisa que não foi resolvida, uma vingança, sei lá. Tem muita gente também que fala que o espírito saiu dele, saiu do corpo e foi em lugares por aí diferente. E não é isso que acontece, não é assim. Justamente porque o espírito, né, que não é algo pequeno, o espírito não é algo pequeno, não é algo que tem um limite, né? Ele não tem uma forma, então ele não pode ser contido dentro de uma forma, dentro de um corpo pequeno. Ou seja, nenhuma imagem no mundo tem um espírito, contém um espírito. Assim como nenhuma imagem no mundo tem vida própria.
A gente pode dizer que as imagens, os corpos, estão no espírito. Isso a gente pode dizer, porque espírito é tudo o que é, não tem nada fora dele. Mas não podemos dizer que eles se misturam. Por quê? Porque eles têm qualidades diferentes, percebe? A forma é limite e o espírito é ilimitado. O espírito não se fragmenta, ele não muda, ele não pode entrar em uma forma, mas a forma está no espírito, sem mudar o espírito, sem afetá-lo, sem se misturar com ele. O espírito é a vida, é a existência. As formas, as imagens não contêm o espírito, portanto, não contém a vida, não contém vida. O nosso engano é achar que as duas coisas elas estão se misturando, espírito e forma e físico, que elas estão se misturando. É achar que o espírito precisa da forma, assim como a gente acha que a vida precisa do corpo. O nosso engano é achar que somos esse corpo. Mas, olha só, se existimos, então somos espírito, somos a vida e não estamos contidos em um corpo e nem mesmo precisamos de saúde física para existir. Não dependemos do corpo. Esse engano aí, ele só está acontecendo por causa do senso de separação, porque acreditamos que estamos separados de Deus, que é espírito, né? Que estamos separados do espírito. Por causa dessa crença de separação, nós focamos tanto nas formas, nas imagens, focamos no corpo, que parece ser verdade que estamos fora de Deus, fora da totalidade, fora da existência, agora contidos em um corpo. Mas hoje, nessa revisão de hoje, você vai reconhecer o que é verdadeiro, mas estava esquecido. Você vai reconhecer que é espírito, que é livre, que é total, que não está dentro de um corpo. Você vai reconhecer que o corpo não é nada, que ele é insignificante. Hoje, você tem que trocar essa crença aí de separação, de que você é um corpo, pela certeza de que você é espírito. Então, mesmo que você não esteja vendo que é assim, é importante aceitar que é assim. É importante confiar, acreditar no que Jesus está falando, que você é espírito. Porque confiando no espírito, você então retira a crença de que é separado e de que está em um corpo. E isso é, então, a segunda lição. É o que essa segunda lição aqui da revisão está falando. Aceitar a sua parte no plano de Deus para a salvação é reconhecer o que você é. É só isso. É reconhecer que você é espírito imutável e que já é livre. Se você aceitar a lição de hoje, você está então fazendo a sua parte no plano de Deus para a salvação. E é claro, né, que não é a imagem que aceita a lição de hoje. Você já deve saber disso. Não é a Bruna, não é a Miriam, não é a Vanessa, não é o José. É a consciência que aceita que não está presa em um corpo. É a consciência que aceita que esse corpo, que esse personagem não tem nenhum significado, que ele é a ilusão. Fazer a sua parte no plano de Deus para a salvação é discernir o espírito do físico, o ilimitado do limitado, a verdade das ilusões. É ver que essas coisas não estão se misturando, não podem se misturar.
É ver que a vida não está no corpo, que você é livre, é completo e não depende do corpo. Certo? Então é isso. Aproveite essa revisão aí e reconheça a realidade hoje.